quando eu escolhi fazer administração, a administração era uma coisa que não se falava. Né? Ninguém falava em, vai fazer administração. Né? O que era assim, que as pessoas falavam muito. Né? Fazer direito, fazer medicina e fazer economia. Não existia. Naquela época, essas eram as profissões. Exato, não existia, vai fazer administração. Só que o que acontece? Eu não tenho ninguém, tipo assim, o pai dela tem um comércio, a mãe dela tem, né? Porque na época quem fazia administração eram essas pessoas. Eram as pessoas que iam tomar conta do negócio de alguém. Sim. Eu não ia tomar conta do negócio de ninguém. Só que eu tinha uma ideia do seguinte: a minha família, dos dois lados, do pai e da mãe, eles vieram de fora. Né? O meu avô, por parte da minha mãe, veio da Espanha, fez família aqui. E o meu pai veio de Portugal fugindo de uma guerra, né? Então, assim, o que eu tinha do para trás? Né? O para trás eu tinha um avô que veio e fez a vida no Brasil e um pai que veio e fez a vida no Brasil e os dois vieram do nada, né? E aí eu pensava assim, mas aí eu vou fazer direito, vou fazer medicina. Até fiz antigamente tinha aquele cursinho que você fazia, eu fiz na UERJ, né? Agora esqueci o nome. Você vocacional. Teste vocacional. Isso. Teste vocacional. E aí eu fui para fazer o teste vocacional iludida da minha vida, vou fazer medicina. E eles, né, tinha uma galerinha, vai fazer medicina, eu morava perto da UERJ, vamos lá fazer o teste vocacional da UERJ. E eu já fazia curso de línguas na UERJ, então, falei, vou lá. E eram, acho que 5 encontros. Num dos encontros, qual foi a proposta? Vamos pegar a galerinha que quer fazer a área de medicina, odonto, e não me lembro qual era a outra, acho que era direito. E vamos levar no Pedro Ernesto. Que legal! Vamos ver ao vivo, né? Vamos levar a galera no Pedro Ernesto. Quem topa? 5 toparam de 20. E nós fomos. E aí o que aconteceu? Aí, na verdade, assim, o que eu pensei? Vou ao Pedro Ernesto. É um hospital. Vão me levar na ala dos doentes. Vou ver os doentes. E fui. Avisei meus pais, falei, o curso vai demorar um pouco mais hoje, era toda sexta. Vai demorar um pouco mais hoje, nós vamos visitar o Pedro Ernesto. E saímos da UERJ e fomos visitar o Pedro Ernesto. Entramos num laboratório, ok, entramos não sei aonde, ok, saímos passeando e eu esperando a hora de entrar no hospital. Só que nós não fomos para o hospital, nós fomos para o necrotério do Pedro Ernesto. Então, eu não estava preparada psicologicamente. Ninguém está preparado psicologicamente. Né? E assim, eu sou uma pessoa que eu falo, né? Eu já era assim, né? Não era tanto quanto hoje, mas eu já era a pessoa do falar. E aí vão dando as coisas na mão da gente pra gente, né, ver, isso aqui é um rim, pode pegar, isso aqui é um baço, pode pegar. Eu mordi o rim, que não era um rim, era um rim de verdade, né? O cara falou, não pode botar na boca, já era. E aí levaram a gente lá. E, eu fui feliz da vida, né? Agora a gente vai te mostrar o João. E abriram, né? Abriram a caixa lá e o cara era recém-chegado. Fresquinho. A outra menina que ia fazer medicina caiu dura. Meu Deus, coitado. Né? E aí eu falei assim, não, medicina já... E dormi uma semana no meio do meu pai e da minha mãe. E eu morava na Jorge Rude, assim, a rua em frente ao UERJ. Você tem uma noção que aí os caras contam umas paradas que eu não sei nem se pode falar, mas assim, o cara falou assim, não, esse cadáver inclusive era um dos moradores aqui do local, que a gente compra o corpo deles quando eles estão vivos ainda, com café da manhã, eles assinam um papel pra gente. Cara, eu subia aquela rua ali todo dia. Eu estudava no São José, né? Então assim, né? Eu descia na 28 e subia Jorge Rude. Eu passei uma semana que eu subia Jorge Rude correndo. Eu subia Jorge Rude correndo e dormia entre meu pai e minha mãe.
E minha mãe, que isso? Imagina, já tava com 16 para 17. O que você está fazendo aqui no meio? Eu falava, mãe, eu cheguei lá e o cara ficou brincando com o cadáver do cara. Eu tô com medo de dormir na minha cama. Né? E dali eu falei assim, gente, essa área não é minha. Essa área não é minha. E aí fui procurar o que eu ia fazer. Né? Eu falei assim, tá, e agora? Né? Que eu já tinha tanta certeza que eu ia fazer medicina, que a vida inteira eu falei que eu ia fazer medicina. E aí eu parei pra, vamos ver o que eu vou fazer, o que tem de mercado. E isso era 90, 91. Né? Então não se falava o mercado não era aberto, não tinha, né? E eu tinha já um primo advogado que falava, poxa, faz direito, vem trabalhar comigo, a gente monta. E eu nunca fui a pessoa que vai ficar trabalhando com alguém, fazendo alguma coisa. Não, eu falei, cara, quer saber? Não é isso que eu quero. E aí fui pesquisar. E aí, quando eu fui fazer a faculdade, eu tinha dúvida se eu faria administração ou economia. E fui fazer vestibular, me inscrevi para administração numa faculdade, para economia na outra e fui, né? Porque depois as matérias, na hora de você escolher, não era como hoje em dia do Enem, né? Que você faz depois, você escolhe. E aí eu bati na trave na UERJ e bati na trave na UFRJ. E aí na UFRJ foi assim, temos uma vaga para você em economia para o segundo semestre à noite. Meu pai falou, não vai. Não vai, minha filha não vai. E aí eu falei, tá, então vou fazer uma particular para ver. E aí fiz a Estácio de Sá. E aí, o que aconteceu? Eu fiz para Estácio, eu tinha me inscrito em Direito, eu falei assim, vou fazer a vontade do meu primo, pelo menos eu faço algum vestibular para Direito. E aí fiz a do da Estácio. Só que, como eu estava esperando e saiu a lista, né, e o meu nome saiu na lista da economia, eu perdi a vaga de Direito. E aí eu fui lá para ver, né, será que de repente não entra no segundo semestre, alguma coisa assim? E a Estácio estava abrindo a primeira turma de administração com ênfase em marketing. Aí eu falei, é isso, né? Aí eu falei, eu vou fazer, porque até o quarto período eu podia escolher se eu ficaria com recursos humanos, se eu faria marketing, ou se eu faria administração, para trabalhar na administração indireta e tal. Eu falei, bom, é isso, né? É isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E aí eu falei assim, bom, na pior das hipóteses, eu abro um negócio. Eu não tinha dúvida. Eu falei, na pior das hipóteses, eu abro e vou ver o que vai dar. Só que as coisas vão acontecendo, aí você vai conhecendo pessoas, né? E você vai conversando. E, assim, o meu pai, ele nunca, meu pai tem até a quarta série só. Então, assim, o meu pai nunca pensaria em minha filha vai fazer uma faculdade, em algum momento a minha filha vai ser alguém que vai fazer alguma coisa. Meu pai trabalhava vendendo cama, mesa e banho, minha mãe é professora. Então, uma coisa que nunca se falou na minha casa foi concurso público. Não existia, ninguém falava. E aí, quando eu fui para a faculdade, começou, né, o próprio pessoal da faculdade. Vamos fazer um concurso de não sei o quê, vamos fazer um concurso de não sei o que lá. E aí, eu passei a ser a concurseira. Né? Não é porque você tá ali. Eu fiz um monte de estágio. Fiz estágio no Banco do Brasil, fiz estágio no CERF. E aí eu falei assim, cara, vamos ver o que vai acontecer. A gente não sabe, ninguém sabe. Só que nessa época que eu fazia os concursos que eram concursos muito grandes, com muitos inscritos, muitas pessoas passavam, ninguém era chamado. Né? Ninguém. E eu fazia. E eu tava lá sempre dentro das vagas e nunca nada. E vendo o que eu ia fazer da vida, o diploma chegando, a formatura chegando, eu passando nos concursos e nada de aparecer nada em lugar nenhum. E eu falava, gente, o que eu vou fazer da vida? Né? E como é que vai ser? E aí eu falei, cara, na véspera da formatura abriu o concurso que eu passei da Petrobras. Né? E aí era um concurso de nível médio, não precisava de muita coisa, primeira, quarta série, primeira, oitava série, sei lá. Eu falei, cara, vou fazer esse.
E a gente vê 200 vagas. Eu falei, não custa nada. Travei lá os 186. Só que eu fiz esse concurso em 97. E ninguém chamava. Era uma época que você fazia concurso e ninguém te chamava pra nada. Eu falei, beleza, vou pegar meu diploma e vou pro mundo, né? E aí comecei a trabalhar. Fui ajudar um amigo meu na empresa dele, aí fiz uma auditoria independente, né? Peguei meus conhecimentos de comunicação, de administração, aí ele sabia que eu tinha toda aquela bagagem de ter feito administração, de ter feito estágio em banco, de ter feito estágio aí no Serpro. Eu entrei em todos os cursos de informática possíveis que ninguém tinha acesso, né? E aí fui trabalhar com esse meu amigo, montei um banco de dados, ele tinha uma confecção. Montei um banco de dados para a confecção dele. E aí fiquei ali um tempo, aí falei assim, não é isso que eu quero, porque o negócio era meio empresa de família e tal. Aí saí, fui trabalhar numa empresa de telecomunicação que fazia um monte de instalação em um monte de lugar, então tinha muitas viagens. E aí a gente começou a conhecer, eu trabalhei um tempo com índios, eu achava aquilo o máximo, né? Alguém que instalou um orelhão numa aldeia. Né? Então aquilo era o máximo, eram telefones via satélites que iam parar na Amazônia. Eu achava, gente, beleza. E aí trabalhei ali 2 anos e aí fui pro mercado financeiro, né? Porque aí você fala assim, agora eu vou ganhar um dinheirinho. E a minha vaga ali me esperando, né? Minha mãe ligando, perguntando, e aí eu já tinha deixado pra lá. Deixa pra lá. Aí trabalhei no banco, aí entrei como caixa no banco, só que eu tenho esse jeito. Né? Não tem jeito, eu falava com todo mundo, eu batia as metas da galera do administrativo, daquela galera que vende cartão de crédito, é gerente, é o assessor, e eu batia a meta de todo mundo sentadinha no caixa. E ali eu fui subindo, né? Você vai trocando, a primeira promoção você troca de agência para agência de baterias grandes para baterias pequenas. E aí quando eu ia sair do setor de caixa para o setor de atendimento, eu tinha 2 promoções, chegou uma ligação em casa, me chamando para a Petrobras, né? E aí eu falei, cara, e agora? Né? O que eu faço? Público ou privado? Fico ou vou? Né? E era um negócio que, né, todo mundo falava, cara, como assim você não vai? Né? E eu fui, né? Eu namorava um menino, o pai dele trabalhava também na iniciativa pública, e ele falou assim, cara, você não tem que pensar, vai. E eu falava assim, mas lá eu vou ficar engessada. E ele falava, não, vai. Não pensa 2 vezes, pede demissão e vai. E aí eu falei assim, vou pedir demissão, beleza. Liguei pro cara que tinha me colocado na agência que eu tava para dar uma satisfação. Eu falei, olha, amanhã eu vou pedir demissão, não sei o que, aconteceu isso assim, acessado. Aí ele falou, não faz isso não, você é o nome da promoção para vir aqui pra minha agência. Eu falei, cara, mas é um emprego público, e aí? Né? E na época os bancos mandavam muita gente embora. Aí ele falou assim, então faz o seguinte, conversa com a tua gerente. Chega cedo, fala pra ela, vê se o banco não pode te mandar embora, que aí você sabe todos os seus benefícios e... eu falei, o não eu já tenho, vamos lá. E aí eu fui, né? Já cheguei contando, falei, olha, eu fiz um concurso muito antes de entrar aqui, eu estava no banco há quase 2 anos. Eu falei, olha, eu fiz um concurso há 5, né? Fui chamada. E já vinha fazendo todo aquele processo de seleção, né? De faz exame, vai a médico, não sei o quê, e ali já era acabou, você está aprovado, você tem que vir aqui da sua carteira de trabalho. E aí eu falei pra ela, olha, eu fecho o dia de hoje. Só que, né, nada acontece assim do eu fecho o dia de hoje. Era início de mês, até o dia 10 o negócio bom, eu tinha que me apresentar dia 5. E aí ela falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu te libero no dia 5. Eu falei, como assim? Ela, não, eu te libero no dia 5. No dia 5 você vem, você abre teu caixa, você fecha teu caixa e a gente te libera. Só que nisso, ela ligou pra cima pra perguntar pode, não pode, e a gente falou, não, tudo bem, no final do dia eles me deram essa notícia, você fica, termina, né? Você faz essa semana e a gente te manda embora. Mas eu preciso de uma carta de demissão. Eu falei, tudo bem. Né? Aí levei minha carta de demissão no dia, né, no último dia de trabalho, e aí fui me apresentar na Petrobras, né, na distribuidora.
E aí cheguei lá, eu não tinha carteira de trabalho, porque minha carteira de trabalho tinha ido para São Paulo. E aí eu cheguei e falei, olha, vocês, quando me chamaram em dezembro, falaram que era para eu não pedir demissão. E aí eu não pedi demissão, porque eu estava passando pelo processo seletivo. E aí agora, né, eles pediram para eu segurar e para minha carteira de trabalho. Eu pedi demissão. Eles, não, tudo bem, a vaga é sua, você vem na próxima leva. E aí eu fui fazer todos os demissionais, né? E o pessoal naquela, não, calma aí. E aí eu fui, né? Fiquei mais um mês em casa, né? Eu tive férias, porque eu estava sem férias já desde que eu tinha terminado a faculdade. Aí eu tirei aquele mês de férias, passei um mês na praia, voltei para trabalhar. E aí eu fui trabalhar numa gerência nova, né? Eu fui trabalhar de secretária do gerente executivo numa gerência nova. E aí nada, assim, não que nada funcionasse, tudo funcionava, mas tudo funcionava de um jeito meio que a gerência está formando, as pessoas estão vindo, o espaço não vai ser esse. Então, foi um negócio assim, ali eu vi que eu tinha feito a faculdade certa, que muitas das coisas que eu aprendi na faculdade eu ia aplicar ali, né? E tinha umas outras coisas, porque eu nunca fui a pessoa de eu aprendi isso, eu vou fazer isso. Não, eu sempre fui a pessoa que eu aprendi isso e tem uma coisa diferente surgindo ali, eu vou aprender aquela ali e vou aprender aquela ali e vou aumentando, né, a minha faixa de conhecimento. Então assim, eu entrei de secretária de gerente, aí pedi transferência e fui trabalhar com apuração de imposto, tendo feito administração, né, era uma coisa de contador. E aí depois eu fui, né, da área tributária, do tributário, eu fui para a área tributária no setor de informática. E aí eu pegava aquela informação que eu sabia como seria e eu jogava no computador para que ele funcionasse na apuração do imposto. Só que eu sou a pessoa que não fica atrás da máquina. Aquilo ali estava, né, e aí no meio do caminho eu engravidei, né, engravidei, casei, enfim. Né? O que eu queria não era aquilo, eu queria ser mãe, né? Eu queria minha vida fora dali, eu sempre disse que a minha vida não era ali, minha vida era fora dali. E aí, o que aconteceu? Eu andava com a minha carteira de trabalho embaixo do braço, eu falava, eu quero ir embora, eu não quero isso aqui, eu quero ir embora. E aí surgiu a chance de eu mudar para comunicação. E aí o mudar para comunicação é trabalhar com pessoas, né? Botar para funcionar as coisas que não funcionavam nunca. E aí eu consegui a transferência, depois de muita briga, eu consegui transferência para a comunicação. E aí ali eu me realizei. Eu trabalhei 7 anos na comunicação, fazendo de tudo. Assim, eu fazia tudo que ninguém queria, eu fazia. Eu fazia tudo que todo mundo dizia que não ia funcionar, eu fazia. E tudo que as pessoas falavam assim, isso não vai dar certo, não faça, eu fazia. Né? Só que eu tinha uma vida aqui fora, né? E a minha vida aqui fora me puxava. Né? A criança que falava, você fica o dia inteiro trabalhando. Né? Era um sentimento que eu achava que eu não era uma mãe boa. Né? Tipo assim, eu era a mãe que eu conseguia ser naquele momento, né? Mas eu achava que aquilo era muito pouco. E aí eu tava naquele, o que eu faço? Surgiu o zum do plano de demissão voluntária. E aí primeiro foi só da Petrobras, e só da Petrobras tinha umas regras, e eu ficava sondando aquelas regras, eu queria que aquelas regras mudassem, eu não acreditava naquelas regras, eu falava, gente, essas regras não podem ser assim. E aí teve o primeiro da BR. E o primeiro da BR só contemplou aposentados. E eu ainda não tinha chegado lá. Eu falava, gente, não é possível, eu quero ir embora, né? Eu quero a minha vida lá fora. E a criança na creche o dia inteiro, depois na escola o dia inteiro. E dizia, mãe, você não gosta de mim. Mãe, você gosta mais do seu trabalho do que de mim. Porque pensa, eu morava aqui na freguesia. Eu trabalhava no Maracanã. Eu deixava a criança na escola às 6h30 da manhã. Deslocava a Grajaú de Jacarepaguá. Trabalhava até 4h30, porque ela tinha que sair da escola às 5h30. O tempo que eu tinha útil com ela era muito pequenininho.
era de 5h30 às 9, porque às 9 ela ia dormir, porque no dia seguinte ela acordava 6 horas da manhã com todo mundo, né? 5h30, 6 horas. E aí eu fiquei pesquisando o que estava acontecendo na Petrobras, porque o que vai acontecer lá vai acontecer cá, vai acontecer lá vai acontecer cá. E aí teve o plano de demissão da Petrobras para quem tinha, acho que na época era para todo mundo, mas só da Petrobras. E eu falei, bom, essa regra vai vir para a BR, vai ser para todo mundo. Vai ser para todo mundo, eu tô dentro. E fiquei esperando e veio a regra da BR. A regra da BR era para quem tinha 10 anos de companhia. Eu tinha 15. Eu falei, é nesse. Fui. Né? E aí a gente já sabia de junho que o negócio ia rolar, mas não sabia quando. E aí tinha um grupinho, né, de todo mundo do, olha, vou sair de férias. Se sair, me avisa, porque as inscrições eram curtas. Avisa que eu venho só para fazer a minha inscrição. E abriu a inscrição 1º de novembro, 2 de novembro finados. Quem foi a primeira pessoa da gerência a se inscrever? Então, gente, eu quero ir embora. E aí eu comecei a fazer a lista do que eu vou fazer quando eu sair daqui. Né? E aí eu comecei, o que eu vou fazer quando eu sair daqui? O que o mercado está precisando? O que eu sei que ninguém sabe? Ou o que eu sei que eu faço bem e que algumas pessoas precisam do que eu faço e não conseguem fazer? E aí eu falei, bom, vou pegar esse conhecimento que eu tenho, vai sair um dinheiro maneiro, eu vou montar um coworking. E aí eu resolvi, em 2017, né, quando eu ia, né, tava naquele vucu-vucu do vai liberar, eu já sabia que eu ia sair, que eu queria sair na primeira turma, que eu não consegui, mas eu queria sair em janeiro, que eu ia voltar de férias e ir embora, que eu ia montar um coworking e que eu ia fazer um espaço que as pessoas viessem, trabalhassem, fossem embora e saíssem felizes, sabe? Tipo assim, vou trabalhar num lugar que é um lugar bom, que é um lugar gostosinho, que ninguém vai me perturbar e não vou ter problema, né? E era o que eu sabia fazer, porque eu sabia montar, deixar tudo pronto para a pessoa só chegar e trabalhar e ir embora, né? E era o que eu sabia fazer. Aí eu falei, bom, é isso. Aí eu saí em março de 2017. Em abril, eu fui num feirão. E aí no feirão eu comprei essa sala, que era casca de ovo, não tinha teto, não tinha piso, não tinha nada, né? E eu falei, bom, o espaço eu já tenho, agora vamos ver o que eu preciso. E aí saí para correr atrás de documentação. Eu, como administradora, posso tocar o negócio? Eu preciso fazer algum curso? Eu vou competir com quem? Onde eu vou anunciar? Como é que isso vai funcionar? E o que eu tinha de parâmetro? Eu tinha de parâmetros grandes. E aí eu falei, cara, eu não vou competir com esses caras. Eu não tenho estrutura para competir com esses caras. Mas falei, vamos lá. Corri atrás de documentação. A documentação ficou pronta. Aí eu corri atrás da obra, porque eu falei, eu só vou fazer a obra depois que eu tiver a documentação com o meu CNPJ dizendo, você pode funcionar. Aí eu já tinha a documentação toda pronta, o alvará dizendo que eu podia funcionar. E aí já tinha o projeto, que eu já tinha conversado com as arquitetas, já tinha o projeto. E falei, bom, vamos tocar a obra. Aí a gente tocou a obra, era uma obra para terminar no carnaval, começou no final de dezembro, era para terminar no carnaval. Porque aí tem toda uma estrutura de, vai durar 4 semanas, mas que a parada não rola 4 semanas, porque tem todo o resto, né, para ser feito depois. E aí, nessa brincadeira do vamos, quando ficou pronto, acho que 15 dias antes de estar com a chave, né, e falar, toma, é teu, eu lancei o site. E aí eu falei, bom, agora eu tô no mundo, né? Lancei o site e abri. 29 de março, 1º de abril eu fechei o meu primeiro contrato.
eu funcionava aqui em 2019, início de 2019, como coworking, igual todos os coworkings que funcionam hoje em dia. Estações individuais, sala de reunião, auditório, tudo funcionava, né? Eu tinha os clientes, a galera que vinha, gente fixo, aquela confusão toda, só que eu tinha o diferencial de não existia uma pessoa que ficava aqui o dia inteiro. Eu administrava tudo de casa e deixava o negócio tocar. E o negócio funcionou até começar a pandemia. E aí, quando começou a pandemia, eu falei assim, é a hora de eu me reinventar. O que eu vou fazer hoje que não tem? E aí, os coworkings começaram a fechar. E aí, os coworkings começaram a fechar e eu trabalhava com um grupo de São Paulo. Então, tudo que eu tenho aqui hoje funcionando são regras estabelecidas por São Paulo, porque aqui no Rio não tinha ninguém. Tinha os grandes, e nos grandes eu não ia me meter, e dos pequenininhos não tinha ninguém. Eu falei, cara, vou ver como é que vai ser. E aí eu virei a chave. Eu falei, bom, tem um monte de restrição. A gente não pode um monte de coisa, não pode mais ter curso, não pode mais ter treinamento, não pode mais usar o auditório, grandes reuniões não podem mais acontecer. Não tem problema, vamos fazer o espaço só sala de reunião. E aí eu troquei o meu público, da galera que vinha pro burburinho para a galera que queria trabalhar tranquilo. E aí eu fechei, fiz uma agenda diferente. Hoje eu tenho meus clientes fixos, eu tenho meus clientes avulsos, eu tenho clientes que não vêm aqui nunca, eu tenho clientes que vêm aqui todo dia. E agora corre até em paralelo 2 cursos, com gente aqui o dia inteiro, né? Então assim, o negócio deslanchou. Na época, como ele estava chegando, o que se fazia? A base para todo mundo era a administração. Então, os 4 primeiros anos, o que a gente tinha de marketing era, pega o livro do Philip Kotler e vai ler. Não tinha uma base de dizer assim, olha, você vai pegar o marketing e o marketing você vai usar o marketing na propaganda, você vai fazer um marketing de um produto. Não, o que a gente aprendia no grosso era o marketing da Coca-Cola funciona com grandes públicos. O marketing de um banco é feito mostrando dinheiro, dinheiro, dinheiro. E hoje em dia já não é mais assim. E a base mesmo era o como administrar aquilo tudo. Então, durante 4 anos, você vai montar o seu negócio. Não era você vai trabalhar fazendo alguma coisa, você vai montar o seu negócio. Então, a primeira base era como administrar o seu negócio, né? E aí eu peguei isso e aí eu usava onde eu não devia, né? E não existe, eu nunca sei o que eu vou fazer amanhã. Eu tenho uma agenda, né? Eu tento muito, porque eu sou uma geminiana com ascendente em Virgem. Então a cabeça já não funciona muito, né? Então assim, eu sou totalmente desconectada de rotina, porque eu não quero rotina, mas o meu ascendente em Virgem, ele me puxa para eu ter uma rotina. Então eu tenho uma agenda hoje que o pessoal fica assim, como é que você tem uma agenda fixa flexível? E eu falo, cara, eu tenho clientes fixos que querem aquilo daquele jeito e eu tenho os clientes que eles querem quando eles estão afim, ou eles querem, quando eu tenho tempo. E aí eu acho você entende isso também? E eu entendo isso. E eu acho que assim, não adianta eu engessar e falar, não, vai trabalhar do meu jeito, que não vai. Eu tenho muitas ideias, minhas ideias, né? Então, assim, eu vejo as coisas, a ideia do espaço em si, aqui hoje. Eu pensava assim, poxa, os espaços, né? Eu via tudo, né? Eu entrava na internet, a internet é uma fonte de tudo. E aí eu entrava na internet e olhava os espaços, né? Como é que eram os espaços, o que funcionava e tal. E eu falava assim, poxa, mas será que está todo mundo satisfeito em trabalhar dessa forma?
será que todo mundo quer trabalhar com esse bando de gente em volta? E aí eu pensava, poxa, eu posso fazer um negócio pequeno, atender a uma pessoa que quer trabalhar em silêncio. Eu posso atender, no início o público aqui era muito feminino. E aí eu pensava assim, a mulher pensa muito nisso, né? Poxa, eu vou botar umas mulheres para trabalhar, vão ficar trancadas numa sala com os homens, isso vai dar certo? Será que elas não vão se sentir constrangidas? Será que, sei lá, num meio esquisito, com muita gente, será que isso vai funcionar? E aí, as ideias que eu fui tendo, né, do como modificar, até porque o espaço sempre foi assim, né? Só que durante um tempo tinha umas divisórias para exatamente dar uma distância nas pessoas. E aí, quando eu voltei para fazer só reunião, eu tirei as divisórias, mas elas continuam aqui presentes na sala. E aí eu pensava assim, eu quero fazer um negócio que funcione como se eu fosse estar lá trabalhando, como eu vou estar satisfeita? E aí as minhas pesquisas eram isso, eu olhava na internet o que tinha, eu entrava nos grupos de coworking, e aí a gente troca ideia de tudo, de cor de parede, se bota um cheirinho na sala ou se não bota um cheirinho na sala. O negócio é bem amplo, né? O tipo de cadeira, se a gente vai servir café, se não vai servir café. Então, assim, é pensado em tudo. A pessoa come no espaço, a pessoa não come no espaço. Como é que isso vai funcionar? E aí eu pegava o que eu achava que... Eu peguei, muitas coisas eu peguei. O que vai funcionar pra mim? Teve coisa que eu descartei de cara e falava, isso pra mim não vai funcionar, eu não gostaria de trabalhar. Então assim, hoje aqui funciona como se fosse pra eu estar aqui todo dia, sem eu estar aqui dia nenhum, né? É o lugar que eu falo assim, não, eu preciso de um lugar para eu trabalhar em paz, que ninguém me perturbe e que eu trabalhe e o negócio flua e eu vá embora e tá tudo bem. E aí foi assim que eu fiz. Ó, hoje o que mais me prende é eu não ter rotina e eu não ter que cumprir uma agenda de horários rígidos, né? Eu acho que assim, algumas profissões você tem uns horários de trabalho que você tem que trabalhar naqueles horários. E algumas profissões você tem que trabalhar em algum determinado ambiente. E hoje eu trabalho de uma forma que da onde eu estiver eu estou trabalhando. Se eu estiver na praia eu consigo trabalhar, se eu estiver na casa dos meus pais eu trabalho, se eu estiver aqui conversando com vocês eu também consigo estar trabalhando, né? Então eu tenho essa flexibilidade, a flexibilidade de eu trabalhar de qualquer lugar é o que me deixa mais tranquilo e o que mais chama atenção hoje. Eu acho assim, eu uso muito, eu sou da geração papel e lápis, né? Eu tô aqui sem nada, né? Mas você vê que a minha mãozinha tá assim, né? Porque eu sou muito do papel e do lápis. E aí eu acho que a pessoa tem que pesar, né? E eu digo do papel e do lápis porque assim, eu gosto muito de listas, né? E uma coisa que eu fiz foi a lista dos prós e dos contras. O que eu ganho ficando e o que eu perco ficando, né? E da mesma forma eu fiz o que eu ganho saindo e o que eu perco saindo. E depois eu fiz um bate-bate, né? O que vai me fazer feliz, né? Você bota na balança, o que vai te fazer feliz, né? Como eu tô mais realizada? Eu tô mais realizada aqui, fazendo isso que eu faço, ou eu vou ficar mais realizada fazendo uma coisa diferente, mas tendo tempo? Porque hoje em dia eu acho que o que é muito precioso é tempo. E eu não tinha tempo. O tempo útil que eu tinha era muito pouco, né? Praticamente eu não tinha tempo útil. O tempo útil que eu tinha, que eu digo tempo útil, que era tomar conta da minha filha, ficar com a minha filha, ver o que ela estava precisando, o que ela estava querendo e ela estava crescendo, eram os fins de noite e os fins de semana. E aí, fim de semana tem festinha, você vai ao cinema, não sei o que. Então,
você acaba que o seu tempo útil de uma conversa útil não tem. Se quer me ver feliz, é falar assim, ó, não tem mais nada para fazer, pode dormir. Tô feliz, vai dormir. Né? Me manda dormir, tem gente que fala assim, vai dormir, a pessoa fica chateada. Me manda dormir, eu tô felizona, eu preciso das 8 horas de sono. Né? É uma coisa que me faz falta. Nos últimos anos eu trabalhava com eventos, então assim, eu dormia, né? Eu dormia às 8 horas, mas assim, véspera de evento era um auê, porque até a hora do evento acontecer, tinha tudo para dar errado, e eu sempre tive muito isso na minha cabeça, né? Todos os eventos, eles tinham tudo para dar errado. E o que a gente vai fazer para não deixar o errado acontecer, né? Para não deixar dar errado? O que a gente vai fazer? E aí, muitas das vezes eu ia dormir pensando, eu acordava pensando, tinha vezes de eu dormir meia-noite, 1h da manhã, e 5 horas da manhã eu estar já na produção para o negócio estar funcionando, tinha que receber alguém, e o evento ia começar às 9, mas muito antes disso tem que estar tudo pronto. E hoje eu falo assim, por mais que eu tenha clientes aqui que trabalham comigo, que eles usam qualquer horário, eu administro isso de uma forma muito mais tranquila, porque todo mundo é responsável, né? Eu montei um jeito de trabalhar que eu sou responsável, mas todo mundo que trabalha comigo também é o responsável. E a pessoa que vem para trabalhar aqui, ela sabe, né, que ela também é responsável, que o espaço também é dela. E aí isso faz a diferença. E aí todo mundo administra tudo, inclusive o tempo. Todo mundo é responsável pelo seu tempo. Eu sempre falei isso. Eu posso fazer o que eu quiser. Sempre, sempre, sempre. Né? Não tem essa de, mulheres podem isso, homens podem aquilo. Não. Eu sempre, desde pequena, eu sempre falei, eu posso o que eu quiser. Né? Mesmo tendo um pai português de uma criação machista, uma mãe filha de espanhóis com uma criação machista, né, que o homem pode tudo e a mulher nada, eu sempre tive muito, muito claro que eu podia fazer o que eu quisesse. Né? Assim, eu tenho que arcar com as minhas consequências, mas eu posso fazer o que eu quiser. Então, às vezes, e aí é onde vem a linha da diferença do que é errado para um do que é errado para outro, né? Eu falo, olha só, uma coisa é o que é ético. Dentro da ética você tem que estar, né? O certo e o errado varia muito de cultura, do que você aprendeu, né? Do que você trouxe, de quem você é, mas o ético é o ético. Então, dentro da ética, você tem que estar, né? Certo ou errado, você tem que ser ético. Tem, assim, eu tenho 2 professores, eu tive 2 professores que foram exemplos para mim do que eu queria ser. Eu tive o professor de recursos humanos, que era o cara que abraçava todo mundo na faculdade. Ele era o coordenador do curso, ele foi o paraninfo da minha turma, ele me deu aula um período só, né? Mas assim, o cara era o cara que, o que você quisesse saber, em qualquer momento, qualquer dúvida que você tivesse, você podia chegar, a porta dele estava sempre aberta. Então esse exemplo da porta estar sempre aberta, eu acho excelente, porque essa história da porta estar aberta, ela reflete muito a sua mente estar aberta. Né? E eu achava isso o máximo. E eu tive uma professora de estatística que ela era, assim, números sempre é uma coisa que as pessoas têm muito medo, né? Eu adoro matemática, né? As pessoas falam assim, você é louca, você gosta de números, eu adoro matemática. Eu acho que para mim não existe nada exato do que a ciência exata. E eu me sinto muito, muito tranquila, muito confortável, né? Dentro das ciências exatas. E ela fazia a estatística funcionar de uma maneira tão tranquila, que as pessoas gostavam tanto da matéria dela, que eu falava assim, gente, as pessoas não existe você saber que um negócio é complicado e você querer complicar. Eu acho que se você pode facilitar, né, por que não? Né? E eu tive um exemplo negativo, e esse exemplo negativo é aquela pessoa que eu não quero ser. E esse ficou, assim, ele ficou marcado muito tempo. Eu tive um professor que ele achava que as mulheres eram burras.
Ele achava isso, né? E eu achava aquilo um grande absurdo. E ele era um professor de contabilidade. E ele dava a contabilidade e ele se achava o máximo. E eu achava, assim, ele falava umas coisas que, assim, uma coisa é você pegar o seu extrato do banco e você saber que quando você tem um lançamento a débito, o dinheiro saiu. E quando tem um lançamento a crédito, o dinheiro é seu, né? E na contabilidade você enxerga o contrário. E eu acho que o cara podia ter facilitado isso e ter falado assim, olha, se veja como banco. Mas não. E quando eu comecei, assim, não só eu, mas a turma inteira, ele foi professor de primeiro período, então assim, ele estava pegando todo mundo cru, todo mundo chegando do colégio, cada um vindo de uma formação diferente. E ele debochava da gente dentro de sala, né? E eu achava aquilo absurdo. Porque assim, eu brinco muito, né? E eu falo muito. Mas eu acho que quando você tem uma dúvida, você não pode esclarecer uma dúvida com um deboche. Eu acho que você tem que pensar assim, como essa pessoa vai entender isso de uma forma tranquila. Tem gente que aprende de você falar. Tem gente que você precisa explicar e escrever junto, né? Então, assim, eu aprendi que eu não posso... com ele eu aprendi que por mais que eu brinque muito, que eu deboche, eu acho que tem momento e momento. E que tem um momento que a pessoa tem uma dúvida que você tem que parar e falar assim, essa dúvida, ela é uma dúvida muito grande, isso é uma dúvida muito pequena, isso é relevante, isso não é relevante, não importa, a pessoa tem essa dúvida. E você tem que sanar essa dúvida, né? Então, isso foi uma coisa que eu aprendi, que eu tento explicar ou mostrar as coisas para as pessoas de forma que ela ache aquilo fácil, né? Então esse exemplo do como não fazer, ele também é muito importante, porque ele foi um exemplo muito negativo, né? Porque eu falava assim, mas esse homem dando aula, né? Ele tá debochando, ele tá achando que a gente não sabe, né? Não é que a gente não saiba, a gente está fazendo uma pergunta, o papel dele é esclarecer essa dúvida. Então, assim, esse exemplo negativo dele me mostrou o que eu não queria ser nunca, né? E aí isso é muito válido também, né? Que a gente consegue aprender com todo mundo no bom e no ruim, né? E a linha ali é muito tênue, né? Do que você pode fazer, até onde você pode ir, que uma brincadeira sua vira uma ofensa, né? Então você tem que ter muito cuidado. E ele me deixava aquilo de forma muito clara, porque eu me sentia ofendida em todas as aulas. Eu falava assim, gente, não é possível. Não era uma situação, não vai. E assim, e não era só eu, né? Você olhava, quando ele começava a dar os exemplos, ou você olhava para um lado, para o outro, estava todo mundo constrangido. Você falava assim, gente, mas o que esse homem está dando aula aqui? Por que ele está explicando isso dessa forma? Né? Então assim, é a pessoa que eu não quero ser. Né? Então assim, eu brinco muito, mas eu nunca ultrapasso aquela linha do vai dar ruim. Eu acho que a pessoa que faz administração, ela primeiro de tudo, ela tem que ter a mente aberta. Que ela tem que saber que ela pode trabalhar com pessoas, ela pode trabalhar com sistemas, ela pode trabalhar com projetos, né? Quem trabalha com administração trabalha com muitas coisas. Eu brinco muito que durante muito tempo a administração era nada, e aí o cara da engenharia se tocou e falou assim, cara, tem uma área de ciência chamada administração que é essa área que domina tudo. Vamos criar a engenharia de produção. E aí eu digo que a engenharia de produção é uma administração melhorada. E os engenheiros de produção ficam muito chateados. Mas assim, porque quando você pega a grade de engenharia de produção e você pega a grade de administração da época que eu fiz, né? E aí eu fiz uma administração da administração clássica, que tinha economia, microeconomia, macroeconomia, contabilidade 1, 2, 3, 4,
estatística 1, 2, 3, 4, recursos humanos, marketing, pedagogia, barará. E você pega a grade da engenharia de produção, a engenharia de produção tem tudo isso e cálculo. Né? Então, assim, eu acho que a pessoa que acha assim, eu não sei o que eu vou fazer, cara, não tem. Eu acho que acontece muito da pessoa, eu quero fazer medicina. Faz 5 períodos de medicina, chega lá no 5º período, não era bem isso. E aí troca e vai fazer uma coisa nada a ver. Né? Então, assim, eu acho que a pessoa que faz administração, e aí eu acho que é o que faz administração e qualquer outro, eu acho que ele tem que saber, ele tem que ter a mente muito aberta. E eu acho que ele tem que saber assim, eu estou preparado para ser provado o tempo todo? Porque você é questionado e provado o tempo todo. E aí, eu quero ter soluções ou eu quero ter problemas? Porque o administrador é o cara que ele tem que ter solução para todos os problemas possíveis e para todos os problemas impossíveis. Então, o administrador ele está sempre pensando lá na frente. O que eu posso fazer para isso funcionar bem? O que eu posso fazer para isso não dar errado? Ou coisas que possam vir a acontecer, como eu vou solucionar? O que eu posso fazer? Então, esse cara tem que ser o cara da mente aberta. Eu acho uma iniciativa ousada e muito válida, porque assim, a gente tem um mercado que ele está estagnado e a gente tem um problema muito sério de não valorizar a pessoa e não valorizar o conhecimento, né? Então assim, eu acho que você pegar profissionais, valorizar profissionais das ciências humanas, porque as ciências humanas elas são essenciais, elas são elementares, todo mundo é humano, por mais que a gente brinque muito de a ciência da computação tá aí, ela vem, o robô vai substituir, não vai. Então assim, eu acho uma iniciativa muito ousada, eu acho muito corajoso e eu acho muito válido.